Então, viver só com salário mínimo em Portugal é possível? É possível. E ao mesmo tempo, não é possível. Eu explico já já. E chegou a hora de mais um super vídeo aqui do canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez caindo de paraquedas, meu nome é Max e o canal Maximizar fala de praticamente tudo que tem que ser falado sobre viver em Portugal, sobre o processo de planejamento para morar em Portugal. E uma pergunta muito comum que a gente recebe é: Max, dá para viver só com salário mínimo em Portugal? Nesse vídeo eu vou explicar em que situações sim é possível você viver com salário mínimo e em que situações não é possível viver com salário mínimo. E mais para frente nesse vídeo eu vou usar a nossa vida, na minha e da Lívia, como exemplo de sobrevivência ou não com o salário mínimo em Portugal. Bom, mas quanto que é o salário mínimo? Acabou de ser aprovado o novo salário mínimo para 2021 em Portugal, 665 euros. Só que é importante dizer que em Portugal, claro, partindo do princípio que você trabalha num lugar legalmente, que a sua empresa respeita as regras, tem um negócio chamado duodécimos, que são os subsídios de férias e os subsídios de Natal, ou seja, são basicamente 14 salários. Tem uma conta aí, 50% de cada salário que é distribuído, eu não quero complicar, então pensa assim, na verdade são 13 salários que são distribuídos por 12 salários, então uma parcelinha desse salário vai entrar em cada mês, o que acaba dando um salário mínimo aí de mais ou menos 720 euros. Então, é possível viver com 720 euros em Portugal? Primeiro eu vou falar do sim. Quando que é possível e onde é possível, são duas coisas importantíssimas. Primeiro pré-requisito para o sim é: você vai sozinho, é uma pessoa com salário mínimo. Segundo pré-requisito, que é dividido em duas partes. A primeira parte dessa segunda obrigatoriedade é: você vai morar num quarto. A terceira possibilidade é: você quer morar no apartamento sozinho, mas você vai morar numa cidade pequena. Então, peraí, vamos por parte. Você quer morar numa cidade grande, tá? Você tá indo sozinho. Como é que funciona? Você vai alugar um quarto numa cidade grande. Eu vou usar o Porto como exemplo, que é toda a experiência que eu e a Lívia temos em cidade grande em Portugal, é no Porto. Então, no Porto, você aluga um quarto por mais ou menos, aí eu tô falando de um quarto bom, num lugar razoavelmente bom, por 400 euros. Você vai gastar por volta de 150 euros de mercado, mais uns 30 euros no mínimo de transporte, se você for usar transporte todos os dias, comprando passe mensal, e fica aí uns 100 euros de sobra para gastos extras. Se você estiver sozinho, a probabilidade de você comer na rua, porque você está estudando, trabalhando, enfim, de você comer na rua vai ser grande. Então, deixa uns 100 euros a mais aí, você já vai ficar bem perto dos 720 euros de limite. Ou seja, é possível numa cidade grande? É. Desde que você cumpra isso que eu falei. Morar num quarto, que é o aluguel do quarto, costuma cobrir aí internet, eletricidade, água, tudo isso que você não vai ter que pagar à parte. Então, é o único modo que eu vejo de você morar numa cidade grande vivendo só com salário mínimo. Agora, morar num quarto tem várias restrições, principalmente se você for mais velho, já estiver acostumado a morar sozinho, você não vai estar afim de compartilhar banheiro, de compartilhar cozinha, enfim. Tem uma série de restrições aí sociais que você vai ter que se adaptar. Se você fizer questão de morar no apartamento, você vai ter que ir para uma cidade menor. É possível também viver no apartamento com um salário mínimo, você sozinho? É, desde que você vá para uma cidade menor. Eu aproveitei o assunto, já fiz a minha pesquisa e vou te falar as 5 cidades que são consideradas as mais baratas de Portugal. A fonte é o site Eurodicas, que é um site super confiável. A gente já usou esse site várias vezes e a gente concorda com praticamente tudo que eles publicam. Então eu tenho bastante certeza que é uma fonte confiável. Então, segundo o site Eurodicas, as 5 cidades mais baratas para se viver em Portugal são, não necessariamente em ordem, tá? Santarém, Viseu, Bragança, Guarda e Castelo Branco. Essas são as 5 cidades mais baratas para se viver em Portugal. O custo de vida nessas 5 cidades, em média, segundo o Eurodicas, é de mais ou menos 600 euros. E aí eles estão incluindo os gastos com aluguel, né, e tudo que envolve morar num apartamento, mercado e transporte. Mais ou menos 600 euros. Então, numa cidade barata, também é possível você morar sozinho vivendo com salário mínimo. Porém, tem um detalhe importantíssimo. Nem sempre você vai conseguir um salário cheio. O que eu quero dizer com isso? Tem muita oferta de trabalho onde você é um trabalhador part-time, ou seja, você não vai trabalhar as 8 horas ou 9 horas por dia, você vai trabalhar às vezes a metade, às vezes um pouquinho mais, então seu salário não vai ser de 720 por mês, vai ser um pouquinho menos, às vezes 400, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então toma muito cuidado com isso. Às vezes não é tão simples você conseguir um trabalho full time. Você sozinho, com um salário mínimo no Porto ou em Lisboa, querendo morar no apartamento, esquece, simplesmente isso não vai acontecer. A não ser que você more num muquifo de péssima qualidade e viva que nem um mendigo. Aí
né? Vamos combinar que você não precisa sair do Brasil para isso. E se você mora sozinho em Portugal ou em casal e precisa complementar a sua renda, coisa que eu e a Lívia a gente teve que fazer por um bom tempo, ou seja, a gente transferia dinheiro do Brasil para Portugal para complementar a nossa renda, eu sei que muita gente faz isso, usem o nosso cupom de desconto aqui da Remessa Online, que é parceira do canal. É um serviço ótimo, confiável, super simples, tem um suporte muito bom por telefone, WhatsApp, e-mail, o que você quiser. Se você ainda não usa esse serviço, experimenta, a gente garante, inclusive a gente usa tranquilamente, sem se preocupar, nunca tivemos problemas. Indicação do canal Maximizar. Se você estivesse mudando para Portugal em casal ou em 2 pessoas e pensar que é possível viver com um salário mínimo, não é possível. De novo, se você está pensando em uma cidade grande, né, que é a nossa experiência. Se você for para uma cidade super pequena, é possível, só que você vai ter que apertar demais, porque aí já vão ser 2 pessoas consumindo, né, mercado, eletricidade, água, tudo isso. Então o seu gasto vai subir um pouco, mas de repente nessas cidades menores, acho que eu falei aqui, você até consegue, mas no Porto, 2 pessoas, um salário mínimo, não. Então vou falar da minha experiência com a Lívia, um casal morando no Porto. A gente conseguiu viver com um salário mínimo só? Não, a gente não conseguiu. A gente viveu algum tempo os 2 trabalhando part-time, né, como professores. Então a gente juntava o nosso salário e dava por volta dos 1.000 euros, um pouquinho menos até. E a gente conseguia viver, tá? Sem luxo, tá? A gente não vivia mal, mas tinha muita coisa que a gente queria comprar ou fazer que a gente não podia porque não sobrava dinheiro. E isso, os 2 com emprego, só que sem ser full-time, os 2 com part-time. Agora, se 2 pessoas tiverem cada uma delas um salário mínimo inteiro, sim, é totalmente possível viver. Também você não vai poder chutar o balde, comprar tudo que quer, mas você vai sim conseguir viver num apartamento de um quarto aí, cada um com um salário mínimo, ou seja, junto vai dar aí 1.400, quase 1.500 euros. É uma renda legal para você viver em casal no Porto. A gente já falou algumas vezes do custo de vida de um casal no Porto, eu não vou falar novamente sobre isso, mas quem ainda não assistiu, clica aqui em cima e vai assistir esse vídeo sobre o custo de vida. Inclusive tem alguns vídeos sobre custo de vida, mas para arredondar eu posso dizer que o custo de vida aí para um casal tem que ficar no mínimo aí em 1.000 euros. Se você tiver com menos do que isso para 2 pessoas, a coisa pode complicar um pouco. Se você estiver alugando um apartamento, numa cidade grande, é mais complicado. Se for para uma cidade mais tranquila, menor, já muda um pouquinho de figura, mas eu quis falar da nossa experiência mesmo vivendo em casal no Porto. É importantíssimo lembrar que, por experiência própria, né, a nossa, e de pessoas que conviveram com a gente, amigos, conhecidos, não é tão simples para os 2 conseguirem salário de full time. Então, cuidado, porque isso é muito comum. Trabalhar como part-time, salário mais baixo. Se você assistiu até aqui, significa que você leva a sério o seu processo de planejamento. Não deixa de conferir o nosso e-book sobre planejamento para mudança para Portugal em 6 etapas. São mais de 30 páginas aí com a nossa experiência, com tudo que a gente aprendeu nesse processo de mudança para Portugal, de adaptação ao novo país. São várias dicas que a gente bota no nosso e-book para que você não faça algumas coisas erradas que a gente fez, né? Mas a gente aprendeu, então a gente está passando essa informação. Muito legal, um trabalho feito com muito carinho pela gente. A gente coloca para vocês aqui, depois você clica, eu vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo, sempre tem lá o link para a Amazon para você conferir o nosso e-book. Eu tenho certeza que vai te ajudar no seu planejamento. Lembrando que vem uma série especialíssima aí sobre cidadania, sobre a dupla cidadania, né, Brasil-Portugal, que a gente vai ter a participação de um especialista. Primeiro vídeo do ano vai ser imperdível. Então a gente se vê lá. Grande abraço, beijos, tchau, tchau.